Meus amigos, passada a loucura que foi a noite de ontem, o Super Bowl e as reações que a gente fez logo depois, hoje a gente consegue dar uma acalmada, analisar o jogo um pouco melhor e soltar esse vídeo aqui que eu adoro trazer depois de todo o Super Bowl, que é um resumão do jogo, não só pra quem não viu, mas principalmente pra quem viu e quer relembrar coisas que no calor do momento a gente acaba esquecendo. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Meu querido editor Gretão, roda essa vinheta pra gente falar sobre tudo isso. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Então, o evento, o Super Bowl, é uma coisa gigantesca e tem muita coisa legal pra falar. Então a gente vai falar sobre tudo isso sem mais delongas. A primeira coisa que eu queria pedir desculpa, porque na live que teve ontem no Golim Sports, eu comentei que o evento começava às 8h30 e o jogo às 9h30. Por quê? Porque a NFL Brasil postou que o horário de Brasília, da exibição do jogo, seria 8h30. Mas a NFL, @NFL, postou que em São Paulo seria às 9h30. Então eu pensei, bom, é comum, né? Às vezes eles divulgam o começo do evento, pra já pegar a transmissão do começo, e aí 9h30 começaria o jogo. Mas não foi isso. A transmissão, o evento, começou umas 8h20 e o jogo começou antes das 9, cara. Então, cacilda! Desculpa. Eu não sei como é que eu poderia ter evitado isso, mas acontece. Vamos falar do jogo. Primeiro, o estádio parecia bem cheio, o Raymond James Stadium, primeiro time a jogar o Super Bowl em casa, vocês já cansaram de ouvir isso. O estádio parecia bem cheio, mas é porque eles fizeram o distanciamento, os 20 mil torcedores estavam distanciados na medida do possível, e onde estava vazio eles colocaram mosaicos, então parecia muito mais cheio do que de fato estava. O hino foi muito da hora, os dois cantores, o cara com a guitarra e a menina, eu realmente não conhecia, Eric Church e a Jennifer, uma cantora maravilhosa. Teve o hino America the Great tocado na guitarra e cantado por uma artista chamada Her, que eu também não conhecia, muito bacana, fico muito feliz. Teve um poema feito por uma poetisa que já tinha falado esse exato poema na posse do presidente Biden dos Estados Unidos algumas semanas atrás, foi bem legal também. A NFL passou um vídeo que eu fiquei arrepiado, cara, que foi um discurso do Vincent Lombardi, técnico lendário da NFL, dos Packers, que ganhou os 2 primeiros Super Bowls e que é graças a ele o nome do troféu dado ao campeão do Super Bowl. Tem um vídeo aqui no Golim Sports contando a história desse cara, veja lá porque é bem bacana. E eles refizeram o cara, tinha tipo um holograma, uma imagem dele falando assim, que foi arrepiante, cara, foi muito, muito bacana. E aí, os Chiefs ganharam na moeda, escolheram ficar com a posse de bola no terceiro quarto, então a primeira posse foi dos Buccaneers e começou o Super Bowl 55. E o primeiro quarto foi competitivo, provavelmente o único desse Super Bowl inteiro que foi competitivo. Os Chiefs, primeiro que começou Bucks Punch, Chiefs Punch, Bucks Punch. E aí os Chiefs começaram fazendo 3-0, os Bucks conseguiram virar para 7-3, primeiro touchdown do Brady em um Super Bowl no primeiro quarto na história. E foi pro Gronkowski, então já deu aquela ligação que os torcedores dos Patriots falam, que saudade, né? E aí veio o segundo quarto, e os Bucks levaram a campanha ofensiva até a linha de 1, e os Chiefs conseguiram parar o ataque dos Buccaneers em 4 jogadas, cara. Isso fez o pessoal pensar, caraca, os Chiefs seguraram, que jogão que vai ser esse? Mas aí, essa campanha dos Chiefs não deu em nada e foi um punch. E aí, touchdown dos Buccaneers. Aí, field goal dos Chiefs. E faltando 1 minuto, touchdown dos Buccaneers. Isso aí já mudou o jogo, porque o jogo foi pro intervalo 21-3. E parece que eu tô fazendo uma cronologia aqui, mas eu vou voltar pra falar de algumas coisas dependendo do assunto, tá? É importante destacar aqui que teve uma treta entre o Tyrann Mathieu e o Tom Brady, que nas redes sociais depois deu uma explodida, assim. O Tyrann Mathieu falou que o que o Brady falou foi bem pesado, depois ele apagou, então sei lá. Mas a gente vai falar sobre como isso gerou as faltas daqui a pouco, quando eu falar da arbitragem. O jogo foi pro intervalo 21-3. Mahomes sem produzir, o ataque inteiro dos Chiefs com uma dificuldade enorme, maior número de faltas na história de um Super Bowl por um só time em um tempo, vamos falar disso daqui a pouco. E aí veio o show do The Weeknd, né? Falei que eu ia fazer um resumão do evento, show do The Weeknd. Eu sou muito fã, sei que tem muita gente aí que não conhece e também sei que tem muita gente aí que é muito fã. E eu adorei o show, cara, pra mim foi top, pra mim foi divertido demais, pra mim ele ter começado lá no placar e aí depois ele andar pela arquibancada e terminar o show no palco com 100 clones dele com aquela roupa
que quem acompanha os clipes do The Weeknd conhece muito bem aquela roupa com as bandagens na cara e tudo mais. Eu acho isso muito, muito bacana. Mas sinceramente, quando falaram que ele tinha gastado mais de 8 milhões de dólares do próprio bolso pro show, eu pensei que ia ser uma coisa muito mais grandiosa do que de fato foi. Foi incrível, fogos de artifício e tudo mais, mas eu esperava ainda mais. Então, acho que a questão de expectativa, é difícil bater uma expectativa no Super Bowl, porque shows de Super Bowl sempre são muito legais, mas é sempre difícil de bater a expectativa. De qualquer forma, achei muito legal. Foi o primeiro show de Super Bowl que eu vi na minha vida, e eu acho que eu já vi todos, pra gravar os vídeos e tudo mais, que não teve palco. Claro que teve os palcos na arquibancada, as estruturas na arquibancada, mas não teve palco no campo. Ele terminou a performance no gramado. E, inclusive, depois teve uma ou duas jogadas de jogadores escorregando que eu falei, é culpa do The Weeknd. Mas foi muito bacana. E aí veio o terceiro quarto. E com o terceiro quarto, os Chiefs começaram com field goal, mas depois, até terminar o jogo, as campanhas foram interceptação, turnover on downs e interceptação de novo. O ataque dos Chiefs sofreram de uma forma que eu nunca vi os Chiefs de Mahomes sofrer na vida. E isso bate, inclusive, com estatísticas, eu vou falar pra vocês já já. O Mahomes, ele correu quase 500 jardas durante o jogo inteiro, antes de sequer receber o sec ou tentar o passe. Isso foi só tipo ele pegando a bola do center e tentando fugir do sec, fazendo um motion pra direita, pra esquerda, tentando correr, isso tudo antes de a jogada realmente acontecer. Pra vocês terem uma ideia, o maior corredor do jogo foi o Leonard Fournette e ele teve um pouco mais de 350 jardas. E o Mahomes, como eu falei no vídeo de ontem, ele mostrou que ele tava ali. Ele fez passe de Homem-Aranha, A teoria fala, você tem que plantar os dois pés no chão, você tem que fazer toda a mecânica de passe pra conseguir acertar a pontaria e a força. O Mahomes, durante um sec, com os dois pés fora do chão, parecendo o Homem-Aranha, ele fez um passe maravilhoso, que foi dropado. E isso ferrou muito os Chiefs, cara. Os drops ferraram muito os Chiefs. O Kelce e o Hill até que terminaram com jardas, mas quem viu o jogo sabe que não foi produtivo o suficiente. Primeiro jogo do Mahomes nos Chiefs em que o ataque fez menos de 10 pontos e pela primeira vez dos Chiefs de Mahomes, nenhum touchdown marcado, isso é realmente impressionante. Os Bucks abriram 31-9, placar que encerrou o jogo, e a defesa jogando no quarto como se eles tivessem acabado de entrar, velho. O discurso do vestiário foi muito bom, porque os caras estavam tão motivados que foi lindo de se ver. E aí, pra mim, o que foi vital na partida e o que matou o jogo, a pressão no Mahomes. O Mahomes foi pressionado em 52% das jogadas, recorde do Super Bowl. A linha ofensiva dos Chiefs estava sem o Eric Fisher, sem o Mitchell Schwartz, e isso realmente pesou bastante, mas o desempenho da defesa dos Bucks foi tão absurdo e a linha ofensiva dos Chiefs sofreu tanto que eu penso que com esses dois caras, talvez não teria sido tão melhor, mas é injusto julgar isso, né? O jogo corrido dos Chiefs funcionou em alguns momentos, mas os Chiefs rapidamente entraram em modo desespero, e aí tem que fazer muito passe, e aí acabou a questão de firmar o jogo corrido, né, que a gente fala tanto. Os linebackers dos Bucks voaram, a linha defensiva, jogando sempre com dois safeties lá atrás para impedir passe longo, o Mahomes não teve nenhum passe muito longo, e aí vem a questão das faltas que eu queria falar aqui com vocês, né? As faltas ajudaram a deixar os Chiefs apáticos e perdidos, mas a arbitragem pesou nesse jogo. Como eu já disse ontem, não acho que pesou o suficiente para mudar o resultado da partida, mas pesou. Foram 11 faltas para 120 jardas. Só no primeiro tempo, 8 faltas para 98 jardas. É um recorde em qualquer tempo para um Super Bowl. E com certeza a bronca foi grande no vestiário, porque no segundo tempo o time foi mais disciplinado. Teve um holding que tirou uma interceptação dos Chiefs que poderia ter mudado o jogo. Os Chiefs interceptaram a bola, mas teve um holding antes que acabou tirando essa falta. Teve uma neutral zone infraction no field goal, cara. Um erro de defesa no field goal, um erro de special teams que deu primeira descida para os Bucks, que eles só iam chutar no Y. E aí uma jogada depois, um passe para touchdown do Brady pro Gronkowski e touchdown. E aí veio as polêmicas, né? Pass interference do Tyrann Mathieu na end zone, que deu a primeira descida na cara do gol no final do primeiro tempo. E aí era uma pass interference que a bola parecia inalcançável. E tem essa cláusula na regra. Não existe interferência de passe defensiva se a bola era impossível de ser recebida.
mas os caras deram. E isso é uma judgment call, é uma coisa que depende do juiz, e o juiz deu. Isso aconteceu com muitos holdings, cara. Se todos os juízes fossem tão rígidos com holding como foram nesse jogo, a NFL seria muito chata. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, não existe arbitragem favorecendo sempre um time. Existe arbitragem ruim. Existe arbitragem rígida, isso a gente pode criticar demais, mas favorecendo um time só. Os Chiefs contra os Browns não teve várias chamadas que favoreceram os Chiefs, cara. Eu acho que quando os torcedores falam isso, eles estão tirando a culpa da arbitragem. Não é que a arbitragem tá favorecendo um time, ela só é ruim às vezes. Mesmo assim, eu não acho que teve chamadas ali que foram erradas. Talvez algumas, mas eu acho que teve chamadas ali que talvez tenham sido rígidas demais e que outros árbitros não dariam. Pra mim foi isso. A equipe de árbitros é uma equipe que marca muito, e isso acontece, cara. A gente tenta fazer o esporte ser o menos interferido por faltas, mas na prática isso não acontece. Enfim, os Chiefs desesperadamente tentando mudar a situação nos últimos quartos, sem chance, Mahomes apanhando pra caramba, ele já tá com uma lesão no pé que a gente sabe há algumas semanas. Depois de ontem, ele apanhou pra caramba, assim, porque ele tentava desesperadamente e não deu certo. Vitória dos Buccaneers. Brady MVP, achei justo. Acharia legal se o Gronkowski ganhasse, porque ele foi um recebedor muito prolífico. Se a defesa ganhasse, mas eu acho que não teve ninguém na defesa que, como indivíduo, merecia o MVP. Eu acho que o Brady simbolizou muito o que é esse prêmio, que é o jogador mais valioso. Ele foi o jogador mais valioso da partida e teve o melhor rating, a melhor nota de um quarterback em um Super Bowl com 125.8. Ele fez um jogo praticamente perfeito. O Gronkowski com 2 touchdowns, o Antonio Brown com 1 e o Leonard Fournette com 1. Todos jogadores novos dos Bucks para a temporada 2020. Até o kicker veio para os Bucks na temporada 2020, ou seja, todo mundo que pontuou para os Buccaneers veio na temporada passada, nessa temporada, isso foi muito maluco. Quero dar um mérito aqui pro Todd Bowles, que saiu dos Jets, foi demitido dos Jets para colocarem o Adam Gase, e o cara agora volta como coordenador defensivo dos Bucks e faz o melhor Super Bowl que eu vi em muito tempo. Alguns recordes: técnico mais velho a ganhar um Super Bowl, o Bruce Arians com 68 anos, primeiro Super Bowl vencido por um técnico que tá na NFL há muito tempo, bem merecido. Os 2 técnicos bem velhos, na verdade, maior soma de idade dos técnicos na história do Super Bowl com 130 anos. O Bruce Arians com 68 e o Andy Reid com 62. Brady com mais Super Bowls vencidos que qualquer time, eu acho que essa é a estatística mais bizarra que tem. Brady, quarterback mais velho a jogar e ganhar um Super Bowl, recorde anterior era dele mesmo. E eu fiquei muito feliz, teve alguns jogadores dos Chiefs aí que não seguraram tanto e acabaram sendo um pouquinho mais briguentos e chorões de reclamar de picuinhas e tudo mais, mas a maioria dos jogadores dos Chiefs foi muito conduta esportiva mesmo, principalmente Frank Clark, Chris Jones, Mahomes e Andy Reid. Pra mim foram os que eu vi ali de principais, que eu achei muito bacana. O Mahomes deu declarações muito legais de aprendizado, de aprender com os erros, de que o outro time jogou melhor, de que os próximos times na temporada que vem vão estudar o plano defensivo do Todd Bowles para ganhar dos Chiefs na próxima temporada, então ele já quer começar a trabalhar nisso agora, para isso não acontecer na próxima temporada, e isso foi muito bacana. O Andy Reid falou também que faltou disciplina, que faltou muita coisa e que o outro time jogou melhor, isso é sempre muito bonito. E no final, na cerimônia maravilhosa em que os jogadores recebem as camisetas, os bonés de campeão, recebem o troféu nas mãos, o Tom Brady abraçou a Gisele, que, porra, a gente é brasileiro, cara, é da hora demais ver que uma brasileira é esposa desse cara tão incrível e que não interessa quantos Super Bowls ele ganhe, aqui ele sempre vai ser o marido da Gisele, e isso é muito bacana. Ele abraçando os 3 filhos, é sensacional também, porque ele é um cara muito de família e aquela imagem foi muito bonita. Ele gritando com o Gronk que os dois vão pra Disney, abraçando seus companheiros e tal, isso é tudo muito bonito. E é claro, como se não fosse previsível, ele dizendo que vai voltar pra 2021. É o Brady, incansável, interminável, e como eu disse ontem, ele é o sistema. Ele só para de jogar quando ele quiser parar de ganhar. Esse é o Tom Brady. Pessoal, é isso. Eu tentei trazer tudo
do Super Bowl, mas eu provavelmente esqueci algo, então comentem aí embaixo outros elementos que fizeram o jogo ser interessante. Na verdade, infelizmente não foi tanto, porque não foi um jogo tão competitivo, mas foi um Super Bowl pra história, como a maioria deles é. A maioria deles são, sei lá. Então, meus amigos, muito obrigado pelo apoio de todos de sempre. Essa temporada foi sensacional pro Golim Sports, mas essa semana agora ainda não acabou a temporada no Golim Sports, porque a gente ainda vai falar sobre o Super Bowl, falar sobre o Tom Brady, falar sobre recordes e mirar pro futuro, porque tem muita coisa legal pela frente. Não saia desse vídeo sem dar um like aí embaixo, se inscreva, me siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês, meus amigos. Muito obrigado pelo apoio de ontem. Foi. I am sad and so